tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Alliance Consultoria. E hoje, em especial, né, nosso evento aqui, nosso webinar, é em parceria com a SAP, da qual nós somos parceiros, né, para soluções fiscais. Então, hoje, assim, é um evento bastante especial aí nessa parceria. E para quem não me conhece, eu sou Ricardo Parada, sou responsável pela área de inteligência fiscal na Alliance Consultoria, onde a gente tem alguns serviços especializados, acompanhamento dos projetos, do fisco, as implantações, acompanhar tudo o que está acontecendo aí no mundo fiscal e tributário, né? Então, eu sou responsável aqui na Alliance por essa área de inteligência fiscal. E aqui conosco, né, o Eduardo Chiono, que é nosso parceiro aqui da SAP. Muito bem-vindo aí, Chiono. Obrigado pela parceria mais uma vez, né, nesse evento com a Alliance. E o Chiono é o responsável lá pela SAP, nas soluções TDF e DRC, né, no desenvolvimento das soluções. Tá? Então, acho que hoje a gente vai ter um evento bastante rico aí de informações. A ideia da gente fazer esse evento nesta época, né, nessa data, foi justamente de retomar o assunto, porque a gente sabe que houve uma prorrogação, que era para março e foi para setembro, foi prorrogado para setembro. De lá para cá, teve muitas empresas tiraram o pé do acelerador, né? Vamos dizer assim. Outras não avançaram no projeto, muitas nem começaram o projeto, né? A gente está vendo isso que é mais preocupante, né, para as empresas. E a ideia é a gente trazer hoje aqui é justamente porque a gente já está chegando lá, chegando próximo à data novamente, tá? Então, nós estamos no final de junho, nós temos julho, agosto, setembro, 2 meses e meio, no máximo, aí na prática, para preparar tudo, porque setembro é o mês de competência, né? Que vai ter que ser entregue em outubro. Então, para preparar tudo, tem muitos processos que precisam ser avaliados, não é só gerar o arquivo, né? Então, a ideia da gente trazer esse evento, retomar isso neste momento, é justamente para trazer isso à tona, né? As discussões, teve muita discussão de março para cá, muitas empresas que não estão se preparando, enfim. Acho que vai ser um evento bastante rico aqui, bastante interessante. A gente está com bastante empresas aqui na sala, né, participando. Isso para nós é muito satisfatório. Então, essa foi a ideia, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aí de alguns pontos, né? O que está sendo discutido, o que as empresas precisam se atentar. E, claro, o Chiono vai dar um panorama, né, geral aí do como que está a solução TDF, né, para atender FDRINF, o que avançou, em que momento, né, a SAP está com a solução TDF para atendimento da REINF, como, enfim, dá uma atualização geral para todos nós aqui, para todos vocês, tá? Então, essa é a ideia, aproveitem aí bem o webinar, tá? E no final a gente vai abrir para perguntas e respostas. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos, né? Então, a ideia aqui é a gente trazer justamente essas atualizações, porque a gente está num momento crítico, né, para atender a FDRINF, a segunda fase, que ficou aí meio estacionada aí, né, durante esses meses de que houve a prorrogação, mas já estamos chegando em cima da hora de novo, essa é a realidade. E então vamos tratar aí, atualizar muita coisa que o fisco já vem colocando, né? Essa parte do software, do TDF, enfim. O que a gente vai falar hoje, né? A gente vai atualizar algumas questões conceituais, tá? Que são recorrentes, a gente recebe muitas dúvidas das empresas, muitas, e quando eu falo muitas, são muitas mesmo.
E quando a gente não recebe é porque a empresa nem começou a fazer a REINF. Então, esse é o mais preocupante. Então, a gente vai atualizar algumas questões que são importantes, falar um pouco sobre os principais pontos de atenção nas questões de processo, questões conceituais, como que vai funcionar alguns pontos, né, na FD-REINF, vai falar um pouquinho na integração com a DCTF Web, etc. E aí o Kiono, aqui pela SAP, em parceria com a gente, vai dar um panorama das soluções adotadas pela SAP, tá? Que momento que a gente está. Então, acho que vai ser bem proveitoso aí para todos. E a ideia é justamente a gente trazer as informações para a discussão para quem não fez, que comece o mais rápido possível, né? Porque senão não vai dar tempo. E a gente sabe até por experiência aí que a gente tem nesses projetos, se não começar agora, para quem não começou, não vai dar tempo. Chegar lá em setembro e preparar tudo para até o dia 13 de outubro, né, entregar o arquivo de setembro. E para quem já começou, tá, a gente vai trazer informações que foram discutidas com o fisco, os estudos que a gente tem feito aqui, tá, que são importantes, enfim. Bom, só para atualizar aqui que pé que a gente está, né? No cronograma da REINF, a gente teve a prorrogação aqui, acho que todo mundo já sabe, né? Não precisa falar muito, né? Que teve a aprovação da versão 2.1.2 dos layouts da REINF e a obrigatoriedade que foi a partir de setembro, né? Como mês de competência para entrega até 3 de outubro. Então aqui a gente tem um ato declaratório 23, né? De 2023, aqui só para pontuar. Aqui também tem algumas questões importantes para a gente atualizar, né, em relação à REINF, dentro desse cronograma, o que que a gente tem aí. Bom, como a gente viu, né, em setembro tem que estar tudo pronto, ok. E como que vai funcionar tudo isso, né? A REINF, a gente sabe, vai entrar nessa segunda fase com as retenções de IR, PIS, COFINS e contribuição social. Mas a gente tem alguns assuntos aí que a gente precisa pontuar, né? Como que vai funcionar, o que está correndo em paralelo em relação ao e-social, porque tem, né, um relacionamento muito importante com o e-social, né? O que vai entrar na REINF. Por quê? Porque e-social, até fiz questão de colocar aqui, né? A gente tem aí, teve uma instrução normativa, a 239, de março de 23, que definiu, né, que as contribuições previdenciárias relativas a processos trabalhistas, né, vão ser integrados na DCTF Web a partir de julho de 23, ó, mês que vem, né, 1º de julho. Por que que a gente está trazendo isso? Porque tem uma série de fatores aí de iniciativas, né, que estão acontecendo em relação à DCTF Web, porque no final, o que que a gente precisa ter como visão final? A DCTF Web vai ser o final de tudo, né? Então, tudo que a gente, quando a gente envia o e-social, as contribuições sobem lá para a DCTF Web, e quando a gente envia a REINF também, hoje, né, com a contribuição previdenciária, também sobe lá para DCTF Web. Então, quando entrar a segunda fase da REINF, agora em setembro, vai subir o IR, PIS, COFINS retidos, que somado ao IR que já está subindo pela folha, né? Que aí a gente tem uma outra instrução normativa que eu trouxe aqui, que acho que é importante a gente colocar, que é a 237, também de março, e colocou que a partir do mês de maio, ou seja, já está em pleno funcionamento, né? De maio para cá, o IR, né, que está sendo enviado no e-social, ou seja, aquele IR retido sobre a folha de pagamento, já vai ser integrado na DCTF Web. Então, olha só, o que a gente precisa colocar tudo isso aqui, né? Porque daqui a pouco a gente não vai ter mais a DIRF, né? Até coloquei aqui, que a partir dos fatos geradores de janeiro de 24, né? Essa é a ideia que tá colocada aí na legislação, a gente não ter mais a DIRF, fatos geradores, ou seja, para fatos geradores 2023, as empresas todas ainda vão entregar lá em fevereiro de 24
A DIRF, tá? Então, só a partir de fatos geradores 24, que seria entregue em fevereiro de 25, que não vai ter mais, vai ser substituído. Então, como a gente vai ter substituição da DIRF, substituição da DCTF tradicional, vamos dizer assim, né, do programa gerador lá da DCTF mensal que a gente tem hoje, vai ser substituída pela DCTF Web, mas de forma escalonada, né? Por isso que eu trouxe isso aqui. Só que a ideia é justamente chegar lá, um pouco lá na frente, e ter todos os impostos inapurados pela DCTF Web, tá? A gente vai chegar lá. Então, essas iniciativas da Receita é justamente para escalonadamente, incluindo as contribuições e os impostos retidos, né, de forma gradual na DCTF Web, tá? Essa é a ideia. Então, a gente já entrou com as contribuições previdenciárias, vai entrar, né, 1º de julho, tá? De processos trabalhistas, isso aqui é uma questão importante também, porque processo trabalhista que inicialmente estava, há um tempo atrás, né, estava sendo discutido que ia ser enviado. Enfim, não. Hoje a gente já tem líquido e certo que processo trabalhista, ou seja, todos aqueles processos de reclamatória trabalhista que são realizados pela Justiça do Trabalho, não pela Justiça comum, tá? Tudo que é relacionado à Justiça do Trabalho para processo trabalhista sempre tem que ser enviado pelo E-Social, isso é importante, tá? Então, isso foi pacificado já pelo fisco. E aí, claro, né, todas as contribuições previdenciárias incidentes sobre esses processos trabalhistas que vão subir pelo social, a partir de julho já vão ser considerados, né, oficialmente na DCTF Web, tá? Então isso é importante. Outra coisa, em maio, né, como eu coloquei aqui, o IR sobre a folha de pagamento também já integrou a DCTF Web. Então, olha só, como eu disse, a gente está forma gradual, o fisco colocando até chegar no finalmente lá, a gente ter todas as retenções sendo apuradas pela DCTF, Web. Essa é a ideia, tá bom? A gente vai falar um pouquinho mais na frente. E aí, também a DCTF regular, né, que a gente pode chamar, se ser substituída pela DCTF Web a partir de fatos geradores de janeiro de 24 também. Então, vejam que tudo está convergindo justamente para que paulatinamente, né, esses testes estão sendo feitos pelo fisco, tá? De forma gradual, né? Não dá para colocar tudo de uma vez, até para eles conseguirem ter esses testes de forma real, né? Na vida real, vamos dizer. Então, por isso que está entrando aos poucos. E aí, se a gente olhar bem aqui, ó, as datas que a gente tem, fato gerador, janeiro de 24, a gente vai ter substituição da DCTF regular pela DCTF Web e substituição da DIRF pela FDRINF, né? Então, lembrando que a DIRF a gente não vai ter mais, né? O que vai ter substituir a DIRF é a própria FDRINF. Por isso, é importante a gente entender que a partir dessas datas, ó, de janeiro de 24, a gente vai ter praticamente tudo rodando pela FDRINF e social, claro, por isso que essas entradas aqui de R no E-Social, contribuições previdenciárias e processos trabalhistas, e aí vai estar tudo lá na DCTF Web, a gente vai falar um pouquinho, tá, em seguida. É importante a gente entender isso, né, e aí, claro, olha, quando se a gente olhar, né, vai entrar em setembro a competência. Setembro, a gente vai ter outubro, novembro e dezembro. 3 meses aí de 2023, né? Com a FDREINF já em modelo de produção, ou seja, em obrigatoriedade, as empresas entregando FDREINF desses 3 meses de 2023, 3 meses finais. Em paralelo, é justamente porque ó, só vai entrar em janeiro de 24 a substituição da DCTF pela DCTF Web. Então, esses 3 meses é justamente para que o fisco faça esses testes, né? Faça
veja como que está se comportando o ambiente da DCTF Web, se está tudo correto. É o teste da vida real mesmo, né? Por isso que vai entrar só em janeiro, percebe? Então, ok. Então, são importantes essas questões aqui, porque não são simplesmente datas, né? Aqui a ideia não é colocar o ato legal, mas o conceito que está por trás de tudo isso para a gente fechar. Então, tudo tem uma conexão, né? Tudo tem uma explicação por que está sendo feito dessa forma, é justamente para a gente chegar lá em janeiro, ó, rodou legal os 3 meses finais de 2023 da FDRINF com E-Social. Subiu, consolidou tudo na DCTF Web de forma tranquila, ou seja, a partir de janeiro vida que segue já tudo pela DCTF Web, já não teremos mais DIF, enfim, tá? Então tem todo esse processo. Lembrando, não podemos esquecer, tá? Que a REINF a gente vai enviar mensalmente. E se a gente olhar na prática, vai passar a ser uma DIRF mensal, tá? Eu sempre gosto de falar isso, por quê? Porque é a realidade, né? Como a gente tem a DIRF anual hoje, você tem um ano para preparar as informações, então tem aquela tranquilidade maior. Agora, com a REINF entrando, a gente não vai ter mais isso, né? A gente vai ter uma DIRF mensal, tá? Na prática é exatamente isso. Então, tudo aquilo que a gente vai ter que. Isso vai forçar, né, que as empresas justamente mudar suas rotinas de trabalho, seus processos internos, tá? Isso que a gente quer trazer aqui, que é importante. Então, não é simplesmente mais uma escrituração. Olha, tá, é mais uma escrituração que a gente vai enviar. Não, não é uma mudança bastante significativa, tá? Do ponto de vista conceitual e operacional para a empresa. A gente vai ter uma DIRF mensal, ok? Então é muito importante a gente ter isso no nosso radar, no nosso dia a dia, né? Dentro dessa visão, né, ampliada aí, que a gente vai ter uma DIRF mensal e sem muitas chances de errar, né? Vamos dizer, porque a gente vai estar enviando mensalmente, né, essas escriturações. E, enfim, tá? Então aqui acho que é importante colocar essa questão do cronograma para a gente entender bem como a gente está hoje, o que já entrou em operação, o que não entrou, por que que está entrando dessa forma. Então acho que o que a gente colocou aí traz, né, a luz aí para todos, de fato, por que que está acontecendo dessa maneira, ok? Uma questão importante aí que a gente também precisa falar, né? Muita gente pergunta, e o ambiente, né, da Receita, que ela não liberou ainda para os testes, né, de homologação, enfim. A ideia é que o ambiente seja liberado agora, em julho, tá? A partir do dia 10 de julho, né? Essa foi a previsão que foi colocada pela Receita. Porque muita gente pergunta, cadê o ambiente? O que adianta, né, a gente ter as datas e não ter o ambiente disponibilizado pelo fisco, tá? Então, dia 10 de julho já deve ter aí, praticamente certeza, liberado para as empresas começarem a fazer os testes já na versão 2.1.2, né? Isso é importante, porque as outras versões ainda já estão liberadas, né? Enfim, então tudo isso, ó, por que julho? Agosto, setembro, tem 2 meses aí para entrar em produção, e aí depois é os próximos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, para tomar a temperatura, né, da vida real. É isso que o físico vai fazer. E ver fazer esses testes. Bom, aqui acho que é importante, né, a gente colocar como é que vai ser esse funcionamento, o que que já entrou e o que que vai entrar, ok? Depois, no final, a gente vai abrir aí para discussão, para perguntas, ok? É importante, tá? A gente ter tudo isso em mente. E vamos lá, o que que a gente vai entregar, né? Só retomando aqui, acho que a maioria das pessoas já sabem, né, quais são os registros, né, que vêm sendo discutidos ao longo dos meses, isso é só para a gente retomar, né, quais são
registros da segunda fase aí do layout. A gente tem o 1050, que é a tabela de entidades ligadas, né? Quando a gente tem SCP e outras empresas coligadas aí, a gente tem que gerar esse registro, que na verdade, na prática, é um cadastro, né, dessas empresas e SCP, enfim, que eu tenho que enviar na FDRI, tá? É um cadastrinho lá. E aqui são os mais polêmicos, né? Os mais importantes e os mais polêmicos. É o 4010, que são todos os pagamentos feitos à pessoa física, o 4020, pagamentos realizados à pessoa jurídica. 4040, isso aqui tem uma questão importantíssima que a gente vai colocar em seguida, né? De pagamento a beneficiário não identificado. Isso aqui é importante a gente conceituar muito bem. E o 4080, que é a retenção no recebimento, ou seja, a autorretenção, e a própria empresa prestadora de serviço é que faz a própria retenção e faz o recolhimento do imposto. Tá? A gente vai falar um pouquinho. E, claro, importantíssimo, a gente tem a nova tabela de natureza de rendimentos, né, que é a tabela 01 lá, e é similar à tabela 6 que a gente já tem hoje lá para os serviços sujeitos à cessão de mão de obra que a gente tem sendo enviado hoje na REINF, para os registros 2010 e 2020, tá? Então, a gente vai conceituar agora alguns pontos de importância e o que tem que a gente precisa falar dessa tabela de natureza de rendimentos. Porque aqui a gente vai ter o coração da FDRINF, vamos dizer, né? Se a gente pensar num organismo, aqui vai ser o coração. A tabela de natureza é que vai direcionar para a Receita, de fato, a natureza do serviço, claro, e quais são as incidências, né, de impostos naquele serviço que eu estou informando para a Receita, pela FDRINF, tá? Então, se eu mapear uma natureza errada aqui, na verdade, eu vou informar para a Receita uma incidência errada, por exemplo, tá? E aqui, importante lembrar, tá? A gente vai falar, depois eu vou falar logo em seguida da dinâmica do funcionamento na DCTF Web, mas na tabela de natureza de rendimentos, o que a gente tem? Não é código de recolhimento do DARF que a gente usa hoje, tá? É um novo código dessa tabela exclusivamente para ser utilizado aqui na FDRINF, ok? E da onde surgiu essa tabela de natureza? Bom, a essência dessa tabela, que tem mais de 100 linhas lá de serviços, a essência dela ela foi extraída do Mafon, na verdade. É o manual lá da Receita de Imposto de Renda na Fonte, tá? A essência dela veio de lá, do Mafon. É importante todo mundo saber isso. Só que os códigos, né, a gente não vai usar mais na FDRINF o código de recolhimento que a gente usa no DARF hoje. A gente vai usar esse código exclusivo para a tabela de natureza, tá? Quem vai fazer... Então, a gente tem que fazer esse trabalho de depara, de mapeamento, que é extremamente importante. Vamos lá? Aqui. Então, aqui que eu queria colocar, né, alguns pontos de atenção para discussão que acho que são importantes. Gera muita polêmica, muita discussão, tem muita dúvida, né? Há anos, e quando eu digo anos, muitos anos mesmo, muito antes da pandemia, né? A gente tem acompanhado as reuniões lá com a Receita, naquela época era tudo presencial lá em Brasília, e até hoje, né? Tem coisas que as mesmas coisas sendo discutidas, foram redefinidas, e tem muita gente em dúvida, que é natural, tá? E a gente traz aqui justamente para colaborar com vocês em relação a isso. Bom, primeiro que a gente precisa entender, a série de registros 4000, que a gente sabe aí, 4010, 20, 40 e 80, elas têm uma independência total em relação à série 2000, que é o que as empresas já entregam hoje, tá? 2010 e 2020, lá para contribuições previdenciárias. Essa série nova que vai entrar é totalmente independente da série 2000. O que a gente precisa entender com essa independência total? Eu não preciso entregar tudo junto. Tá? Então, mas já tem uma área da empresa
que gera lá a série 2000 e eles precisam esperar e a outra área da empresa que vai gerar a série 4000, que é as retenções de R, PIS, COFINS, para mandar tudo de uma vez, não é necessário. Tá? Elas são totalmente independentes. Então, por exemplo, a série 2000, que é o que está entregando hoje, que é feita por uma área da empresa, ela pode entregar no dia 10, se ela quiser, por exemplo, e uma outra área da empresa que está gerando essas informações da série 4000, ela pode entregar no dia 12, no dia 13, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum. Não existe nenhum vínculo. Então, isso é uma questão importante. Eu não preciso, preciso juntar todos os registros para mandar de uma vez? Não, não precisa. A gente só precisa tomar cuidado com o seguinte, né? Lembra que a gente falou que tudo vai ser apurado pela DCTF Web? Pois é. Então, quando tiver tudo em operação, a partir de janeiro lá de 24, tudo apurado pela DCTF Web, o que a gente precisa ter cuidado? Bom, eu posso enviar os registros 2000 no dia 10 e depois no dia 13, 14, por exemplo, enviar os 4000? Pode, não tem problema nenhum. A única coisa é que quando eu enviar o 2000, vai subir só a contribuição, a retenção de INSS lá para a DCTF Web, tá? E quando eu enviar o E-Social, vai subir só a contribuição do INSS da Folha e o IR da Folha. Lembra que o IR da Folha entrou agora? Né? Maio. Vai estar só esses lá. Eu vou ter a apuração completa neste momento na DCTF Web? Não, porque está faltando o quê? O IR retido sobre os serviços tomados que vai subir pelo 4000 da REINF. Percebe? Então, eu só vou conseguir a apuração completa, né? Quando subir os 4000 lá pela REINF, onde a gente vai ter o IR, PIS e COFINS retido, ele vai consolidar com o IR que subiu pelo E-Social, que entrou agora em maio, vai consolidar tudo e já vai gerar o DARF numerado lá eletrônico para eu gerar e fazer o pagamento pelo DARF numerado. Percebe? Então, assim, a independência é total. Eu posso enviar o 2000 e o 4000 depois, não tem problema nenhum. Só que para efeito de apuração e geração do DARF, né, eu vou ter que ter todos os envios já realizados, tá? Para efeito de apuração lá na DCTF Web, ok? Mas eles são totalmente independentes. Isso é importante porque a gente pode ter um caso, por exemplo, eu tenho uma nota fiscal que tem retenção de INSS e também de IR, PIS e COFINS, por exemplo. Como que vai se comportar isso na renda? Eu vou mandar uma vez só, mando duas vezes. E então, por exemplo, nesse caso, como o INSS a gente tem como fato gerador a data da nota fiscal, você vai mandar lá no 2010, no 2020, né, as informações da nota fiscal, dentro do mês de competência da emissão da nota, e vai mandar as informações como você manda hoje lá nessa série 2000. Ok. Agora, eu tenho retenção de IR também, PIS e COFINS. E aí a gente tem a questão do PIS e COFINS, né? O IR ele pode ser considerado fato gerador na contabilização ou pagamento, e PIS e COFINS normalmente pela data do pagamento. Então, o que a gente vai fazer? Vai enviar o 2010 naquele mês, por exemplo, no mês de junho, um exemplo aqui, né, de nota fiscal. E no mês de julho, a gente vai enviar o 4020, lá no caso, pagamento à pessoa jurídica, com as informações do IR de PIS e COFINS. Percebe? Então, essa é a importância de entender essa engenharia aí, né, de toda essa independência do mecanismo, né, de funcionamento. E tudo isso que a gente precisa olhar antes de gerar o arquivo. Olha só, antes de implantar a solução, né? Legal, o que a gente tem de mais importante aqui também, né? Pagamentos a domiciliados no exterior, tá? Aqui é um ponto importantíssimo, porque a REINF, ela é de competência mensal, né? Lembra? A gente vai ter praticamente uma DIRF mensal,
E só que a gente tem retenções que são feitas diárias, né, diariamente. Então, eu coloquei aqui pagamentos a domiciliados no exterior. Geralmente, quando você faz uma remessa para alguém lá no exterior, né, tem que ser feito esse processo diário, ou seja, tem que apurar os valores, esperar fazer o fechamento do câmbio, né, da moeda estrangeira, etc. Tudo geralmente feito pelo banco, né? Fez o fechamento do câmbio, aí você faz a conversão, aí você vai calcular o valor a ser retido e recolher esse valor de retenção tudo no mesmo dia. Então, como que vai funcionar isso na Reinf, né? Eu vou ter que ficar gerando e enviando diariamente esses eventos? Não, não vai ser assim, né? Eu vou gerar, né, preparar esses eventos diários, gerar todos eles de todos os dias, só que eu vou acumular e enviar na Reinf mensal, tá? Com todos aqueles registros diários. Ah, e como é que eu vou fazer o pagamento do DARF? Vai ser tudo pela DCTF Web. Nesse caso, não. Você vai fazer o DARF pelo processo atual que a gente tem, tá? Pelo SICALC lá, etc. Tá? É assim que vai funcionar, tá? Porque não haveria tempo hábil de enviar o evento, né, diários para subir para a DCTF Web, para ele apurar, gerar o DARF lá, eu ir lá, conferir, gerar o DARF e pagar tudo no mesmo dia. Não tem como, né? Então vai ser tudo via DARF Sicalc Web, que é como é hoje, tá? E depois eu acumulo todos esses registros e envio mensalmente, dentro da Reinf mensal. O envio é sempre mensal, posso ter 300 registros lá de retenção diária, tá? Mas tudo num envio mensal, ok? Isso é importante também, que é uma dúvida muito comum que muitas empresas têm, que são esses períodos, né? Tenho vários períodos de retenção, como que vai se comportar? É desta maneira, tá bom? Outra coisa importantíssima, porque uma discussão, eu estava até conversando com o Kiono aí esses dias, né? De como a gente vai preparar as empresas, né, para geração nos casos de pagamentos de juros sobre capital próprio. Por quê? A gente tem aqui uma orientação da Receita de como isso tem que ser enviado, tá? Vamos lá. E isso pode ser um problema, né, para muitas empresas, mas por isso que a gente está aqui, para a gente ajudar vocês a entender e muito mais do que isso, ajudar vocês nos projetos, né? Que isso que é o mais importante. Então, por que a gente está trazendo juros sobre capital próprio? Porque a gente tem empresas, né, que quando pagam juros sobre capital próprio, sei lá, tem dezenas e centenas de acionistas, por exemplo, tá? Grandes empresas, etc. Ou mesmo que não tenha dezenas, mas tenham vários acionistas e vai fazer o pagamento de juros sobre capital próprio, e a gente sabe que tem a retenção de IR lá. E normalmente essas empresas, quando vão fazer esse pagamento, elas fazem primeiro um levantamento, né, desses valores, fazem uma provisão, né, ou seja, fazem uma contabilização de um determinado mês, vamos pegar o mês de junho aqui como exemplo. Então, contabiliza lá na despesa, né, a despesa do pagamento, desse pagamento que ela vai fazer para esses acionistas e coloca lá no passivo, que ela tenha esse pagamento para fazer. Então, neste momento dessa contabilização, para o IR, né, a gente sabe, o fato gerador, né, ou é o pagamento ou é a contabilização. Normalmente, o que ocorre primeiro. Então, como ela fez a contabilização, qual que é a orientação da Receita? Contabilizei o valor total ali desse montante de juros que eu vou pagar aos acionistas, aos sócios, tá? Contabilizei lá e neste momento já ocorreu o fato gerador, eu já vou fazer o cálculo e a retenção. Só que eu não paguei ainda, né? Não fiz o pagamento efetivo no regime de caixa. E para quem que eu vou pagar? Eu não identifiquei ainda todas as pessoas, né? Eu posso ter centenas ali. Então, como que vai funcionar isso? Bom, eu fiz a contabilização pelo montante, calculei o IR,
fiz o recolhimento do IR, a retenção, e só vou fazer o pagamento no mês seguinte, em julho, por exemplo. Então, eu não preciso identificar ninguém agora, não tenho como fazer isso. Então, aonde que eu vou enviar essa informação? No registro 4040, né? Sob um código de natureza específica lá, tá? Então, isso é importante. O que que eu vou enviar? Por que que eu vou enviar no 4040? Porque eu não tenho ninguém identificado ainda, né? Individualmente. Vou enviar lá com o valor total, né? Que eu vou pagar, e o total já retido, ok? Só que eu não identifiquei ninguém. Esse é o modelo do pagamento de juros sobre capital próprio, tá? No mês seguinte, ó, julho, eu vou pagar todo mundo. Ok. Tenho 150 pessoas lá, acionistas, sei lá, que eu vou ter que pagar. Ok. Aí eu vou ter que identificar um por um, né? Então eu vou ter que identificar um por um. Só que eu já enviei no 4040 o montante total, porque eu tinha que fazer a retenção naquele momento. E quando eu enviei a REINF de junho, competência junho, subiu para a DCTF Web já o valor do IR retido sobre o montante, percebe? Já está lá dentro do DARF eletrônico, ok. Mês que vem eu vou pagar todo mundo, aí eu tenho que enviar o quê? Se for para pessoa física, o 4010, né? Vou ter que enviar um para cada pessoa física, identificando uma a uma, tá? E só que sem o valor do IR, porque ele já subiu pelo 4040 na competência, tá? Estou fazendo um resumo aqui mais didático, porque a gente pode depois ampliar essa discussão, tá? Mas isso é importante, muitas empresas estão em dúvida, então é dessa maneira que vai funcionar. Então, em julho, se for pessoa física, mando um 4010 para cada pessoa, de cada pessoa física, sem o valor do IR, né, que já subiu na competência pelo 4040, ou se for pessoa jurídica, eu vou mandar no 4020. Também, um para cada um. E aí é que a gente fala que mora o perigo, né? Por quê? Como que a empresa trata isso no sistema de gestão, no SAP? Como que a gente vai trazer essas informações para o TDF? O Kiono depois vai falar também sobre isso. Cada empresa pode ter um cenário diferente, né? Uma empresa contabiliza de um jeito, outra contabiliza do outro. Como que eu vou fazer essa identificação, se é pela conta contábil, se não é? Então, veja, isso aqui tem um impacto muito grande para muitas empresas, tá? Então, isso aqui é super importante a gente colocar, tá? Bom, e como que vai funcionar essa dinâmica toda na DCTF Web? Aí muita gente, tudo vai, como a gente viu, tudo vai subir para a DCTF Web, tudo vai ser apurado lá, o DARF vai ser gerado por lá, enfim. Por enquanto, os diários, né, os recolhimentos diários continuam via SICALC, lá, o DARF normal, tá? Não tem como mudar isso. Ok, aí eu fiz os pagamentos diários com o DARF normal, como é que eu faço lá na DCTF Web, né? Porque subiu tudo, não vou enviar todos aqueles registros que já fiz os recolhimentos diários? Sim. Aí você tem alguns mecanismos que você pode utilizar. Então, por exemplo, você pode, quando eles subirem para a DCTF Web, simplesmente desconsiderar lá do pagamento do DARF esses que você já recolheu diários, né? E tem uma outra questão importante, que muita gente pergunta, qual que é a real função da DCTF Web? A DCTF Web, ela é uma fotografia no momento da confissão da dívida. Então, significa dizer o seguinte, porque muitas empresas vão perceber isso na prática. Subir as escriturações, está tudo lá. Só que eu já fiz pagamentos diários, fiz outros pagamentos que não vão estar lá na DCTF Web, e quando eu fizer o pagamento daquele DARF que subiu lá, que foi consolidado lá, eu vou ter que voltar na DCTF Web e informar que eu fiz o pagamento daquele DARF para ver o zero ali, né, no final. Não é necessário, tá? Por quê? O sistema interno de cobrança da Receita Federal é que vai fazer todo esse encontro de contas, tá? Então, não é necessário. Por que que eu estou colocando isso? Porque muita gente acha, mas eu vou ter que voltar lá e informar na DCTF, ou informar que eu paguei aquele dado. Não precisa.
Por quê? A função da DCTF Web é a fotografia do momento da confissão. Isso, é só isso. Então, eu enviei as escriturações, está lá, consolidou. No momento, naquele momento da confissão, estou devendo aquilo, aquele DARF lá. Não preciso, eu preciso voltar, olhar, ver se preciso colocar lá que foi pago. Até pode fazer se quiser, mas é desnecessário, tá? Porque não é essa a ideia da DCTF Web. Então, você pode tranquilamente, não precisa informar, né, que foi pago aquele valor, porque os sistemas internos da Receita que vão fazer isso. Outra coisa importante, qual o código que vai ser usado na DCTF Web? Lembra que eu falei? A gente vai enviar aquele código de natureza de rendimento. A Receita internamente, com base nesse código da natureza, veja que não é mais código de recolhimento do DARF, é natureza de rendimento, que é um conceito diferente, mais amplo do que o código de recolhimento. A Receita Federal, com base nesse código de natureza, é que vai definir quais são os códigos de receita lá na DCTF Web. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver código de receita. Esse é o trabalho que a Receita vai fazer, tá bom? Bom, gente. Ô, Parada. Oi, pois não. Complementar, bota isso aí, só para complementar aqui, Já né? estou finalizando, mas fica à Não, vontade, mas Tiona. eu quero aproveitar e complementar esse ponto aqui, Claro. né? Uns pontos importantes, né? Que nem o primeiro item que o Parada falou, as independências da família R4000 com R2000. Você pode, por exemplo, nesse mês, fazer ser necessário fazer uma reabertura de um evento, por causa do 2010, uma nota fiscal de serviço que entrou agora no mês, estamos no mês de junho, né? Então, uma nota com emissão de janeiro. Então, você pode fazer a reabertura específica da família R2000, né, sem necessariamente fazer a reabertura dos eventos da família R4000. E essa independência que o Parada falou, chega nesse nível de detalhe, tá, gente? Então, vocês entendem que a Receita, ela entende que são dois universos completamente distintos. Usam a mesma ferramenta, usam os mesmos web services, mas têm propósitos e independência completa, tá? Sobre esse ponto que o Parada colocou aqui, é bem importante frisar isso aí, tá? Outra questão, né, que a gente estava falando desses juros de capital próprio, que você percebe o seguinte, esse que o Parada falou, do 40-40, quando você gerar o 40-10 ou 40-20 nesse mês de julho, nesse exemplo, eu gerei o 40-40 no mês de junho, no mês de julho eu vou fazer um 40-10, 40-20 distribuindo para cada sócio, seja pessoa jurídica ou pessoa física, né? Vocês vão usar o mesmo código, a mesma natureza de rendimento que você usou no 40-40. E aí lá, nesse evento 40-10 ou 40-20, nesse layout 212, vocês vão ter a data da escrituração contábil. Então aí você vai Exato. colocar essa data para o mês de junho. Então com isso vai ter é assim que a Receita vai Vai ter um fazer. link, né? Exato. Exato, esse link para fazer se você realmente zerou aquele saldo naquela conta provisória que você fez, tá? Perfeito. E outro ponto interessante, né, que o Parada falou, essa questão da DCTF Web. Gente, nós tivemos reunião com a Receita ontem, a Receita foi muito clara, ela não vai alterar a data da entrada em produção, não vai. Por que que ela não vai entrar? Justamente pelo ponto que o Parada falou, porque eles precisam testar, no mínimo esses 3 meses, que é outubro, novembro e dezembro, para testar a DCTF Web, porque lembra, quando a gente traz FDR-Inf, esses dados vão para a DCTF Web também. Então, eles precisam desse universo desses 3 meses para saberem fazer os ajustes necessários nos sistemas deles para suportarem a operação. Por isso que a Receita ela deixou bem claro, ela não pretende fazer nenhuma alteração de layout nesse momento. Existem alguns pontos que já foram levantados, discussões, ok, mas assim, a possibilidade de ter um novo layout ou uma postergação já não existe. Uma postergação, esquece, não existe. Uma possibilidade de ter um novo layout pode ser, mas ainda não existe, não está muito claro isso aí. O que eles falaram, assim, eventualmente, se eles identificarem uma necessidade de ajuste no layout, no esquema XSD,
eles vão fazer em janeiro, ou seja, vocês observam por essas palavras da Receita que o sinal é claro, o Go Live não se altera a data. Então, Isso é legal. Não nós esperem mais prorrogação, hein? Não exato. vai ter. Nós Certo. temos tanto nós, SAP, vocês consultoria, ou vocês clientes, temos que ter foco e perseguir essa meta desse Go Live de produtivo para o mês de competência de setembro, tá, gente? Perfeito. Vamos lá, Pode ir lá, Kiono. vamos lá. Agora eu vou aí. Aqui, A na parte, verdade, é justamente um bate-papo, né, para a gente trazer as informações. Agora eu vou passar a palavra para o Kiono aí, falar um pouquinho aí pouquinho não, a importância, né, do que está, momento que a gente está na solução da TDF, da SAP. Por favor, Kiono, fique à vontade. obrigado, Parado. Pessoal, para quem não me conhece ainda, acho que a maioria já me conhece, o meu nome é Eduardo Kiono, eu sou da SAP, eu sou gerente responsável, junto com o João Oliveira, outro gerente responsável, pela parte do TDF e DRC. E, especificamente, eu sou responsável pela FDRINF, seja no TDF ou seja no DRC. Tá? Lembrando aos clientes SAP, quem está no ECC, a única opção que a SAP está entregando para quem está no ECC é o TDF. Se você está no S4HANA, numa release superiores a 1909, você tem ou o TDF ou o DRC. Tá? Só para deixar bem claro essa situação daí. Então, vamos lá, próximo slide, por favor. Então, aqui nós vamos falar o que nós estamos e os processos de integração dos dados. Então, vamos lá, onde estamos. O que acontece? Só para lembrar um pouco o histórico, né? A pré-produção foi liberada em novembro, mas na verdade somente em meados de dezembro que foi possível, né, realmente fazer uma transmissão dos eventos com sucesso junto aos web services da Receita. Foi por esse motivo que isso foi para geral, tá? Geral. Foi por esse motivo que lá houve aquela postergação em março, porque ficou impraticável, né, cumprir os prazos dentro daquele período de março. Por isso que houve essa postergação, né? Então, e detalhe, hoje vocês em ambiente produtivo, vocês ainda usam o layout 151 no modelo síncrono, ou seja, vocês enviam um 2010, um 2020, um 2098, né? Você já recebe um evento de fechamento, um 5001, né? Na hora, e já tem a resposta do governo no mesmo momento que vocês estão transmitindo o evento, né? Só aquele evento 5011, que é assíncrono, né? Só esse que é assíncrono, mas os demais são todos síncronos. A Receita, né, ela deixou bem claro que ambiente pré-produção, ela não vai conseguir ter convivência do layout 151 vamos falar agora nesse momento 211, né, porque mais no futuro vai ser 212, mas não existe essa convivência do layout 151 com os novos layouts. Eu vou falar 211 porque é o que está válido nesse momento. Então, o que que acontece? Ela vai liberar a comunicação síncrona um mês antes do go live do produtivo, ou seja, meados de agosto. Ela vai liberar meados de agosto a comunicação síncrona para os layouts novos e vai desligar no ambiente pré-produção, né, a comunicação com o layout 151. Então, e esse modelo síncrono dos layouts novos é somente para as famílias R2000. A família R4000, vocês vão ter que transmitir de uma forma assíncrona. Nem estou entrando no mérito de solução fiscal que vocês estão usando, estou falando do lado do governo. Então, qual foi a nossa postura junto a isso? Isso foi uma postura que nós não tomamos arbitrariamente, nós estamos tendo reuniões com as consultorias e com os clientes, né? Muitos devem estar acompanhando essas reuniões, são reuniões a cada 2 semanas, que nós estamos fazendo com vocês, para justamente ter essa atualização, né? E qual foi a decisão? Não fazia sentido gastarmos esforços para uma comunicação síncrona do layout 211, que só vai ser liberado
ou em agosto, ou seja, a gente iria, no melhor das hipóteses, lá para o dia 15 de agosto, 20 de agosto, algo do gênero, assim, liberar algo para vocês, e depois você tem um esforço enorme de teste disso, que não fazia o menor sentido, e depois, daqui a 6 meses, né, que o governo já deixou bem claro que esse modelo síncrono para a família R2000 só vai ter vida útil de 6 meses. Então, não fazia menor sentido gastar esforços tanto do nosso lado da SAP quanto do lado de vocês, porque você tem um outro projeto. Imagina, você acabou de entrar em produção, e veio com esse layout síncrono só para a família R2000, e depois vai chegar daqui a 6 meses e fazer um outro projeto para mudar do síncrono para o assíncrono. Ou seja, é um caos, caos. Isso é um caos, tá? Então, beleza. No ambiente pré-produção, hoje estamos usando o layout 211, né? Claro, vão dizer que eles falaram para a gente que dia 10 de julho é a data provável, tá? Que vai estar atualizado o layout 212. Vamos dizer que você comece lá em agosto, pelo amor de Deus, não façam isso, né? Mas vai que, né? Em agosto, então você já vai começar no layout novo. Mas o ambiente pré-produção, você vai ter que é um ambiente zerado, é um ambiente sem dados. Então vocês, para fazerem testes no ambiente pré-produção do layout 211, vocês vão ter que fazer todos os envios de eventos, inclusive o R1000. Isso não tem choro nem vela. A postergação, vocês já estão sabendo, né? Já falou. Vamos lá, próximo. A gente já liberou várias. Agora, como assim, a quantidade de notas já está aumentando, eu até tirei, antes tinha um parágrafo listando todas as notas, agora a gente está começando a ter várias notas, né, que a gente está liberando. Já liberamos todo o processo para quem usa TDF, tanto para integração, usando a transação TMF Reinf, quanto a parte da mensageria, usando o sistema RFC. Né? Em breve, muito em breve, a SAP já vai estar liberando também a comunicação via PI, que alguns de vocês usam PI, então nós já estamos para liberar essas SAP Notes, tá? Já fizemos vários testes internos, já está funcionando, está tudo ok, agora só uma questão interna, burocrática, para te liberar essa SAP Note para vocês, tá? Então, vocês já vão ter comunicação via PI também. Lembrando que quem usava o SOA Manager antigamente, né, não vai poder mais usar o SOA Manager, vai ter que usar ou a comunicação RFC ou vai ter que usar o PI, porque o SOA Manager ele não suporta essa comunicação REST assíncrona do governo. Então, por isso que quem usava o SOA Manager ou vai usar o que nós já liberamos dessa comunicação RFC ou vai para o PI. Aí é uma decisão de projetos, tá? Nós já estamos terminando a parte da mensageria da FD Reinf e liberando os objetos para o DRC também, onde no DRC, né, nós já vamos liberar os artefatos, apesar de ainda não ter a comunicação liberada, né, mas vamos liberar os artefatos para você, nos seus ambientes de teste, né, usar para criar os eventos no DRC, seja para o layout 151, eventualmente, ou para o 211, que é o que está agora em vigor, e 212. Então vai estar preparado para os 3 layouts o DRC, tá? E aí também essa data de entrega do DRC vai ser muito em breve. E reforçando, isso eu acho que já está meio, todo mundo já conhece, né? Que o TDF ele funciona à base de suporte packet, né? Nós estamos no ambiente TDF e somente são liberados os objetos do SP17, tá? Em diante. E já temos alguns pontos de correção no pré-processamento, alguns que foram os próprios clientes levantaram, outros foram os nossos testes internos que identificamos. Então já temos uma correção em relação ao valor bruto, que está gravando o valor errado, né? Já temos uma correção para trazer as informações, forma de tributação e relacionamento fonte pagadora, que hoje estão na view participante, e vamos trazer ela para a famosa Mega Shadow, né? TMFDL, CTO, RNRT. Então a gente vai estar trazendo isso já está no nosso mapa, né? De correções a serem feitas, tá? Pode ir para o próximo slide. Agora vamos entender um pouco o processamento de dados integrados do SAP, né? Vamos lá. Algumas premissas, né, que a gente manteve foi inclusive
pontos que os clientes que participaram de todas as reuniões logo no início, sempre bateram forte conosco. Premissa de evitar SAP Notes no sistema fonte, ou seja um ECC ou um S/4HANA. Por quê? Vocês mesmo colocaram para a gente. E às vezes vocês, para aplicar uma nota de localização no ambiente SAP de vocês, tem tantos pré-requisitos anteriores que acaba atrapalhando o projeto de vocês e acaba virando um gargalo, isso aí. Então, por pedido de vocês mesmos, nós não evitamos essa dependência de notas no sistema back-end, seja um ECC ou um S/4. Claro, quando estamos falando do DRC, aí é óbvio que os objetos estão no mesmo ambiente, né? A gente está flexibilizando o processo para cobrir os diversos cenários que vocês, clientes, nos apresentaram durante toda a construção da solução. Seja um pagamento via Rio State, seja um pagamento via processo do MM, seja um processo via FB60 da vida, não importa. Então, todos esses cenários de processo que vocês trouxeram para a gente foram contemplados, foram analisados e procuramos trazer o mais próximo daquilo que fosse possível para justamente não trazer impacto no processo de vocês, tá? E é claro, né, tem campos que não existe no SAP e que eventualmente, dependendo do cenário fiscal que vocês estão praticando, vocês vão precisar de umas informações adicionais, que nem o FCI, Fundo de Clube de Investimento, né, o SCP, né. Então são informações que não estão no SAP e nós, justamente para manter o primeiro ponto de base, nós estamos criando esses objetos, criando essas informações dentro do ambiente TDF e não dentro do seu back-end. E questão de dependente, né, porque, por exemplo, não fazia o menor sentido lógico eu fazer vocês criarem, por exemplo, a Parada tem 5 filhos, né, e prestam serviço, aí então você tem o Ricardo Parada como fornecedor, pessoa física, legal, mas os 5 filhos dele lá, você não vai transacionar com os 5 filhos dele, você vai transacionar com o fornecedor Ricardo Parada. Então, não fazia sentido eu ficar poluindo a base de cadastro de vocês seja business partner ou fornecedor, não interessa qual o formato, né, com elementos de dados que não eram necessários para o processo de vocês. Então a gente criou essas estruturas no somente no ambiente TDF, para justamente minimizar esse impacto no processo de vocês, tá. E claro, vocês pediram, a gente entendeu que realmente fazia muito sentido a parte de um pré-processamento, assim como existe hoje para o 2010 e 2020 do Família R2000, uma rotina de pré-processamento para trazer uma coisa assim, preparada, né, vamos dizer, um mínimo, um básico, um mínimo de informações já para gerar os eventos da FD-REINF da família R4000, tá bom? Vamos lá? Então, assim, se a gente pegar, temos vários cenários. Tem o cenário de importação de serviço, que vocês bem sabem que importação de serviço, nós não temos o dado do imposto retido no pagamento do fornecedor. O fornecedor é feito pagamento em moeda estrangeira, pelo valor bruto lá, e eu tenho um outro documento contábil do lançamento do imposto de renda no cenário de importação. Então, são documentos separados, né? Esse cenário tem que ser tratado. O cenário de, por exemplo, de autopeças, né, não sei se você tem alguma montadora aqui que tem autopeças, onde no cenário de aquisição das autopeças é necessário, né, a retenção de impostos retidos. Cenário pago, como eu falei, pago via Rio State ou pago via FI direto. Cenário onde você está com o imposto retido destacado na nota fiscal. Então, todo esse conjunto de cenários, de situações que vocês nos apresentaram, foram analisados, foram tratados, e aí a gente montou uma lógica para tratar todo esse conjunto de informações. Então existe uma etapa do pré-processamento,
onde nós temos uma shadow gigantesca chamada TMFDL-CTO-RNRT, que ela tem o coração, né, vamos dizer, dos dados que vão ser reportados para a FT-RINF. Então, nessa Mega Shadow, vou chamar de Mega Shadow, que é o nome mais fácil, né, porque quando eu falo TMFD, LCTO, RNRT, parece que estou xingando alguém, né? Ela tem informação da natureza do rendimento, o valor bruto, o CNPJ, o CPF ou o nome do beneficiário, os valores de cada imposto retido. Então, temos todos esses cálculos prontos para trazer de uma forma concisa para vocês. E aí, claro, construímos artefatos, porque às vezes, para um documento, você precisa fazer o relacionamento de um processo jurídico, ou para um documento, você precisa relacionar os dependentes. Então, a gente construímos outros artefatos, né, que são outras shadows, para você complementar a informação e, com isso, sair de uma forma nativa os eventos periódicos, né? E, claro, nós disponibilizamos badges, né, no pré-processamento para você colocar algumas regras próprias de vocês. Saber é notório, é conhecido nosso que somente isso você não vai conseguir sair para 100% dos cenários, né, a geração dos eventos 40-10, 20, 40-40, 40-80. Você não vai somente com isso. E aí vem um trabalho forte da consultoria que estiver apoiando vocês, da equipe TI, caso vocês estejam com a equipe TI interna, da equipe TI interna de vocês, de analisar o cenário, ver como que vocês estão construindo a informação dentro do SAP, para, então, construir artefatos para automatizar, né, caso seja necessário, o preenchimento das informações necessárias nessa famosa Mega Shadow, e aí com isso você garantir a geração dos eventos necessários, tá? Então, existem 3 papéis importantes. O papel da SAP, que é entregar os objetos, garantir a integração das informações. Eu estou colocando o que nem aconteceu, né, que foi levantado por um cliente. Olha, eu tenho um cenário que a relação de fonte pagadora do exterior, eu posso ter para o mesmo fornecedor do exterior diferentes relações de fontes pagadoras. Então, nesse cenário, nós, SAP, temos que fazer a correção, a mudança do dado. Ou existem situações onde vocês precisam garantir que no documento, do momento que está fazendo postagem na Miro, eu tenho o valor da base correto e o valor do imposto correto lá naquela aba de imposto retido na Miro. Isso é um trabalho que você, cliente, vai ter que fazer, porque você vai ter que colocar algumas regras de validação na sua Miro, na FB60 e assim por diante, para garantir que algumas regras sejam cumpridas. E existe o trabalho da consultoria, né, que vai fazer o quê? A partir do entendimento do cenário de vocês, clientes, saber construir o melhor mundo que garanta uma integridade da informação. Que, por exemplo, eu não posso, regra do governo, se vocês pegar aquela tabela 01, ela tem um relacionamento de quais os tipos de dedução que são permitíveis. Então, eu preciso de uma rotina, que aí o parceiro vai poder ajudar vocês para justamente, né, fazer algumas regras de validação dessas informações para garantir uma coesão e ter menos rejeição do XML lá no final. Tá bom, gente? Próximo slide. Aqui são 2 tabelas só que nós trouxemos do SAP Standard de vocês, tá? Para garantir, assim, trazer uma informação um pouco mais redonda. Uma foi essa tabela T005U, por quê? Porque quando é participante do exterior, a Receita ela não quer a sigla do Estado, ela quer a descrição do Estado. Então, nesse cenário de comércio exterior, você precisa ter o código-parte preenchido lá, porque aí, a partir do código-parte preenchido, nós derivamos as informações do endereço e, inclusive, a descrição do estado de uma forma nativa para vocês. Outra tabela que nós trouxemos foi uma tabela também de customize, né, que é essa T005, T059P, que é justamente esse link que eu estou mostrando nesse print aí. Se é em momento da invoice ou em momento do pagamento. Porque a gente sabe que alguns projetos, assim, como o Ricardo falou,
IR pode ser o momento da contabilização ou pagamento. PIS, COFINS e CSLL normalmente é em momento de pagamento. Mas a gente sabe que alguns clientes adotaram todos os impostos a nível da invoice. Aí é uma decisão, aí não estamos entrando no mérito da decisão de vocês. Então, em função de como que vocês configuraram, nós vamos saber se vai ser no momento da contabilização daquele documento contábil ou se é no momento da compensação daquele documento contábil que nós vamos considerar a data do fato gerador. Tá bom, gente? Não sei se tem perguntas, algumas questões. Ah, aqui é uma parte interessante, né, Ricardo, que a gente tem que falar. Deixa eu só voltar aqui. Tá, estão me ouvindo? Sim, né? Tá. Bom, é claro que a gente gostaria de ficar aqui horas e horas, né, conversando sobre o assunto, como é que vai funcionar, etc. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo aqui, né, de webinar. Mas o que que a gente pretende com tudo isso? A gente vai abrir agora para perguntas aí, mas o que que é mais importante de tudo isso, tá? Do que a gente está trazendo para vocês, é para que vocês realmente se preparem, né, no dia a dia de vocês, porque não vai ser uma coisa tão simples assim como se parecia, né? Você vê quanta coisa a gente tem que tratar. E para isso a gente precisa, a gente está aqui para ajudar vocês, tá? Nós, em parceria com a SAP, nós aqui estamos à disposição. E como que a gente pode ajudar vocês? Tratando desses assuntos, né, no projetos, né, não só em projetos de consultoria, né, que seria da parte da Alliance, de um diagnóstico que a gente chama, que é um trabalho de inteligência para entender tudo isso, os processos, quais as adequações que vão ser necessárias, o que precisa ser tratado, como que a empresa dispõe das informações, qual é a forma que as empresas tratam essas informações hoje, como que isso vai ter que ser tratado, né, na Super Shadow lá que o Kiono falou, né, como que a gente vai trazer essas informações, cada empresa tem um tratamento, pode ter um tratamento diferenciado, antecipar todas essas soluções e fazer esse trabalho. Nós estamos aqui justamente para ajudar vocês a fazer esse diagnóstico que a gente chama de diagnóstico estratégico. Entender todo esse processo para chegar lá na solução do TDF justamente já preparado, né? E para esse cenário aí que o Kiono colocou, mas eu já tenho as informações agora corretas e aí sim vou partir para a questão da solução do TDF, tá? Mas existe esse trabalho extremamente importante, né, que antecede a própria geração lá na FD-Reinf, lá no TDF. Tá aqui rapidinho, tá? Não vou tomar muito tempo. Para quem não conhece a Alliance, aqui nós somos parceiros credenciados SAP, como vocês viram. A Alliance tem mais de 32 anos aí de atuação no mercado, sempre, o nosso DNA sempre foi o conhecimento fiscal e tributário, né? Então, isso a gente é uma marca nossa no mercado, é o nosso DNA, a gente já desenvolveu soluções fiscais e tributárias que depois nós comercializamos para que hoje está com a Thomson Reuters, que é um outro fornecedor de software que somos parceiros, enfim. A Alliance, ela se diferencia, né, no mercado justamente, além de ser desenvolvedora das soluções, ter todo esse DNA, né, fiscal e tributário, todo esse conhecimento embarcado aliado à tecnologia, tá? Então, aqui só para não tomar muito tempo de vocês, e aí vamos abrir para perguntas, fiquem à vontade. Eu e o Kiono estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês. Temos ainda alguns minutos aí, fiquem à vontade, tá? Eu vou olhar aqui, vamos ver se a gente já tem alguma pergunta. Estou carregando aqui. Podem ir postando aqui, a gente vai. Tá, já começou aqui a Flaviane Freitas. Boa tarde. Será disponibilizado o material
E quando vai começar a rodar os testes? Bom, Fabiane, esse material do webinar, a gente vai disponibilizar. Inclusive, eu queria pedir uma gentileza a todos vocês. A gente vai postar aqui no chat um link para vocês responderem uma breve pesquisa de satisfação, de opinião, tá? Quem responder essa pesquisa vai receber depois, vai ter acesso a essa gravação, tá? Completa desse evento, desse webinar. E, bom, quando vai começar a rodar os testes? Já está rodando. Kione, por favor, já está rodando, né, os Na verdade é o testes. seguinte, né? Só para deixar bem claro para todo mundo. O layout 211 já está liberado desde, como eu falei, desde novembro, mas somente em dezembro que começou a funcionar, né? E já tem notas da SAP, do TDF, para justamente vocês conseguirem comunicar, fazer os testes no ambiente de pré-produção sem problema nenhum, tá? O que não existe ainda é o web service para o layout 212. Não existe comunicação para o 212. Mas o 211 já faz um bom tempo Está que já está rodando, liberado. exato. Está rodando. Legal. Vamos lá. Então, aqui eu já respondi. A apresentação será disponibilizada, sim. Peço a gentileza de vocês. Se não puderem responder agora as perguntas lá de satisfação, pode responder depois, sem problema, né? A Silvia está perguntando: nós estamos, de certa forma, bem avançados. Muito bom. Que bom, né? Aqui, ó. Só na dependência de algumas notas ainda não disponibilizadas pela SAP. Olha lá, Kiona, essa é para você. O PI é logo em breve, tá, gente? O PI é logo em breve. Eu só não posso Tá, falar dia porque é por questão de compliance, né? Eu não posso falar o dia, mas já está funcionando, tá tudo ok, já tá para liberar, tá? legal, perfeito. A outra pergunta, Renata Almeida, a DCTF, né, regular, total, ou seja, ela tem todos os outros impostos, será substituída pela DCTF Web a partir de janeiro de 24. Exatamente isso, perfeito. Inclusive os impostos próprios. Não, na verdade, a DCTF Web ela vai substituir a parte de R, das retenções, né, que é o que está subindo pelo E-Social e subindo pela FD-Reinf, tá? Isso que ela vai substituir. E também a parte de RPJ das empresas, tá? Isso está previsto para entrar na DCTF Web. Seriam os impostos, um dos impostos próprios da empresa, tá? Os demais impostos, IPI, etc., ainda não, É né? outro, Tá? outro caminho. Continua na DCTF tradicional, vamos dizer. Silvia, a Silvia acho que complementou aqui, que ela perguntou das notas pela SAP e colocou PI, BADI, né? Que você já falou aqui, né? A Silvia, que tinha perguntado, estamos bem avançados, só dependendo de algumas notas ainda não disponibilizadas pela SAP, ela colocou PI e BAD, é isso É, aí. É isso? isso. O pré-processamento, né, Tá. novos objetos para facilitar vocês na construção do zero artefato, nós ainda estamos estudando o que é possível ser liberado de objetos novos para facilitar as atividades no pré-processamento, tá? Isso nós estamos estudando, isso não, essa parte especificamente da BAD, do pré-processamento, para ter novos campos de consulta, isso realmente eu não tenho previsão. O que eu posso falar de bem tranquilo, é a parte do PIA que está para ser liberado. Se bobear, enquanto está conversando, vai ser liberado, se bobear. Legal. Tem um aqui, tá como anônimo, não sei quem que é. Vai ser melhor com a REINF, que é mensal, do que com a DIRF, que é anual. É assim todos esperando. Porque vamos estar com movimentação recente, perfeito. Isso é. Mas já exigiu uma nova cultura aí da empresa. Novamente, ó, complementando aqui, vai ser preciso uma adequação de processos, que é justamente aquilo que eu coloquei agora no final. É muito mais processo do que geração de arquivo, a REINF, tá? Exato. Uma adequação de processos, mas ainda assim será melhor do que a DIF anual. Sim, a ideia é essa, né? Bom, Exato. vamos lá. Pode Até falar, Fiona, fique à adicionando esse vontade. ponto aí, por exemplo, se a gente pegar, na hora que você está configurando as categorias e código de retenção, você fala assim,
código para 2 dependentes, 3 dependentes, 4 dependentes, legal, bacana. Só que é o seguinte, você no teu processo, e se você observar que a tabela 01, ela fala quais as naturezas de rendimento que permite determinados tipos de dedução. Então, vocês têm que pensar no momento que estou fazendo o transacional lá na Miro, o FB60 da vida, para saber se para aquele cenário seria admitido usar uma dedução, tá? Isso é um detalhe interessante, porque não adianta vir o valor lá cheio ou como valor deduzido, e na tua regra tributária você está falando que é uma determinada natureza de rendimento, porque aí a coisa já ficou errada, né? Então, por isso tem essa atividade no ambiente, no back-end, para justamente equalizar, né, as informações, para você ter certeza que você está usando o valor da base correto, né, dos impostos e o valor correto do imposto, tá? Perfeito, vamos lá. Continuando aqui, tem bastante pergunta, legal. Que bom. Muito bom. Graziella está perguntando: boa tarde, os DARFs código 0916, prêmios em bens e serviços, fato gerador, prêmios distribuídos, sob a forma de bens e serviços, mediante concursos e sorteios de qualquer espécie, exceto distribuição. Tá, vou resumir aqui. Prazo de recolhimento até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência. É aquilo que eu estava falando, a gente tem vários períodos de apuração, né? Dos fatos geradores. Será entregue pelo REINF no R4010, pessoa física, mas como fica o informe de rendimentos que era gerado pela DIRF? Bom, aí é uma questão, né, que está sendo tratada, né, de que ONU, É, que é uma sim, questão importante aí que as empresas teriam que disponibilizar em é, arquivos, né, sim. XML, o que substituirá, né, os informes de rendimento. Então, aí sobre esse tema daí, pede até nós, SAP, assim, nós estamos em mente que existe essa quantidade, pode ser grande, inclusive, de dados, e existe um risco, né, de repente, as instituições financeiras entregarem isso aí lá para o dia 10, dia 11. Então, você já começa a ficar com um problema entre você receber um arquivo lá para o dia 10, vamos fazer esse exercício, da sua instituição financeira no dia 10, e você tem que transmitir a FEDERINF até o dia 15, ou que nem agora, dia 13, por exemplo, o risco de você não conseguir entregar a tempo é enorme. Então, são o que nós podemos e estamos estudando, só que nós precisamos ter uma uniformidade, tá? É saber qual o modelo que as instituições financeiras vão enviar para vocês, e se é um padrão, porque se for um modelo padrão, por exemplo, vamos dizer que seja um arquivo XML, vamos fazer esse exercício. Se for um arquivo XML, nós podemos construir um artefato para pegar esse arquivo XML, trazer para dentro da base do TDF e alimentar o dado para você de uma forma automática. Claro que a gente vai ter que fazer algumas conversões de informações, né? Porque eu vou ter que assinar, etc, etc e tal. Mas nós estamos com isso na nossa em mente, só que nós, SAP, precisamos da confirmação do modelo de arquivo que as instituições financeiras vão enviar para vocês. Uma das instituições financeiras falou que ia mandar PDF, então PDF não adianta, e outra falou que é um arquivo XML. Então a gente ficou assim, poxa, então, é XML, é um JSON, o que que é? E principalmente, todas as instituições vão mandar do mesmo modelo, mesmo formato, porque senão não tem como a gente automatizar nada para ajudar vocês, tá? Legal, ótimo. Renata Almeida aqui pergunta: na DCTF Web, os impostos e câmbios que são gerados e pagos ao longo do mês, quando processarmos a REINF, incluindo essas informações mensais, como vamos abater aquilo que já foi pago ao longo do mês, na hora de gerar o DARF Web, sim, aquilo que a gente estava falando? Haverá campos para vincular cada pagamento manualmente? E quando você tem um grande volume, como será feito? Bom, Renata, como eu estava colocando aqui,
Para você abater, por exemplo, você tem uma opção, ele vai subir tudo lá, você já fez os recolhimentos diários, vai mandar na Reinf mensal, vai subir e vai carregar lá as informações no DARF e na DCTF Web. Simplesmente você pode desmarcar, entrar lá e desvincular esses que você já pagou. Essa é uma saída, tá? Para que o DARF fique com o valor correto, claro, né? Ou você pode importar essas informações lá de um arquivo da Receita lá pelo ECAC, tá? Que é uma outra funcionalidade. Isso a gente pode ver depois a parte técnica. Mas, lembrando, para gerar o DARF no valor correto, seria interessante você entrar lá e desmarcar aquilo que está. Porque lá ele traz o detalhamento, né, do que foi consolidado no DARF eletrônico lá, numerado. Você pode desmarcar, ele atualiza o valor do DARF, né? Mas na questão do pagamento, você não precisa se preocupar, lembra? Porque você não precisa voltar lá para informar que pagou, você só poderia fazer, desmarcar esses itens, tá? Vamos lá. Na entrega da CTF Web, em de 10 de 2023, né, de outubro, vai estar junto às informações dos retidos, certo? Sim, a ideia é justamente, da DCTF Web é justamente isso, a partir de 10 de 23 já vai estar IR da Folha, somando com o IR que subiu pela Reinf, né, das prestações de serviços, PIS, COFINS, contribuição social e as contribuições previdenciárias de prestação de serviço de mão de obra, que foi pela Reinf e da Folha, né? Tudo somado e consolidado ali, é exatamente isso, tá? E Aqui a assim esperamos. exatamente, esse é o mecanismo, né, do funcionamento. A Gisele está perguntando, pagamentos para pessoa física, Reinf e social, isso aqui eu nem entrei muito no mérito aqui, mas também é extremamente importante. Pagamento para pessoa física, depende, né? Se for um pagamento relacionado né, com natureza de relação de trabalho, pagamentos de remuneração do trabalho para a pessoa física é sempre social. Então, por exemplo, empregados, autônomos, isso é importante, muita gente confunde, autônomo emitiu um RPA lá, vai na Renf? Não, vai no E-Social, porque existe uma remuneração de uma relação de trabalho. Então, sempre que houver uma relação de trabalho, sempre enviar no E-Social. Não existe relação de trabalho, é FD-RENF. Então, por exemplo, pagamento de um aluguel para uma pessoa física. Não existe relação de trabalho nenhuma ali, né? Então, o imóvel da empresa, né, é alugado, por exemplo, só que a proprietária do imóvel é uma pessoa física. Então, eu vou fazer o pagamento para pessoa física, não tem relação de trabalho, e aí vai pela FD-RENF, tá? Isso a gente pode depois também ajudar vocês, aí que tem outras situações aí, mas aqui é só tem várias situações, é só um exemplo, tá? Renata Almeida está perguntando em relação aos serviços tomados de empresas tributadas pelo Simples ou imunes e isentas. Temos que declarar tudo que houver retenção, né? Se você fez algum pagamento e teve alguma retenção, você precisa declarar na FD-REINF, tá? Tudo que tiver relacionado a serviços sujeitos à retenção. Tem uma questão do Simples, né? Simples não declara porque não teve, né, a retenção, né? Ok? Renata ainda perguntando. Renata participando bastante aqui, Renata. Ela sempre Serviços que... participa nos calls. legal. Não, legal, é importante. Serviços que são autorretenção. Você vê, nem deu tempo da gente falar muito dessa autorretenção. De tanto assunto que a gente tem para falar, veja só. O tomador do serviço pode declarar no 4020 somente o valor bruto? Isso. Ou está obrigado a informar o valor de IR, ainda que muitas vezes não tenha conhecimento. Não, perfeito, Renan. Como que vai funcionar isso? Autorretenção, nem você vê, nem deu tempo, é tanto assunto, que é o 4080. Quem faz a retenção e recolhimento é o próprio prestador. Quem vai informar
o valor recebido, né? E o valor bruto e o valor da retenção é o prestador no 40/80 dele, ok? Porque ele que vai fazer a retenção, para quem você pagou. Agora, você que é o tomador tem que enviar, sim, no 40/20, que é um pagamento à pessoa jurídica, só o campo do valor pago, que é o valor bruto. O campo de IR deixa vazio, deixa zero. É exatamente isso, tá, que tem que ser feito. Perfeito. Renata Almeida, olha a Renata aqui. Porque eu deveria declarar juros sobre capital próprio no 40/40 e posteriormente 40/10 e 40/20. Então, isso aqui é uma polêmica Isso. bastante grande. Por que 40/40? Porque é o momento que a empresa fez a contabilização, fez a provisão, né? Então, tem 200 acionistas lá, ela fez uma provisão do montante, do total, ali se constituiu o fato gerador, portanto, só que ali você não consegue identificar para quem você vai pagar naquele momento, né? São, sei lá, tem 200 acionistas. Então, este é o motivo de enviar no 40/40, porque ali é justamente quando não tem o beneficiário identificado, tá? Por isso. Você não É, precisaria gerar o 40/40 se você, você fizer tudo no mesmo exatamente, mês. Aí, ok, aí você não exatamente. precisaria. É isso que eu ia colocar, Mas, perfeito. Então, se você já quiser identificar, né, no momento que você vai fazer a contabilização, para quem você vai pagar, sei lá, tem 200 pessoas. Se você quiser gerar já o 40/10 ou 40/20, né, dependendo, para cada pessoa, aí você você não não precisa gerar o precisa gerar o 40/40. 40/40. É, Aí dispensa a geração do 40/40. Porque você já está conseguindo enviar a identificação de cada beneficiário para quem você está fazendo o pagamento. Caso contrário, não vou identificar agora, só no momento do pagamento efetivo que vai ser no mês seguinte. Então, existe, aí o mecanismo é exatamente esse. Vou enviar no, tenho que enviar no 40/40 para compor, né, essa provisão com a data de escrituração e lá no mês seguinte, quando eu fizer o pagamento, para cada pessoa que eu estiver pagando, eu vou eu vou mandar um 40/10 ou 40/20, também com a mesma data de escrituração que você enviou lá no 40/40 para ele, de fato, fazer o link, tá bom? Esse é o motivo, tá, Renato? Depois, eu sei que é bastante assunto, a gente pode falar depois em outro momento. A Gisele pergunta as informações que constam no manual relacionadas a envio de informações de plano médico. São relacionados a quê? Esse também é um ponto importante, porque o que é esse plano médico, né? Muitas vezes uma pessoa que, por exemplo, um ex-funcionário, né, da empresa, que já não está mais na empresa, mas a empresa, por política dela, ela decide pagar mais um ano de plano de saúde, né, por mera liberalidade, para um ex-funcionário. Ok. Então, quando ela vai fazer esse pagamento desse plano de saúde para esse ex-funcionário, né, que é uma política da empresa, aí ele está pagando, olha só, aquele conceito que eu coloquei, está pagando uma pessoa física, que é o ex-funcionário, só que não é mais uma remuneração do trabalho, que ele não tem mais uma relação de trabalho com a empresa, olha só. Tá? Então, esse exemplo. Então, aí a gente tem que enviar na FDREINF por conta disso, tá? Estou pagando uma é. pessoa física, que não é mais funcionário da empresa, portanto, não existe mais uma relação de trabalho, e aí estou pagando um plano de saúde que, num exemplo nosso aqui, depois que ele saiu da empresa. Então, Isso. sempre essa questão se existe relação não é vínculo de trabalhista, é relação de trabalho. Pode Outro falar, ponto, Kiona, fica à outro vontade. ponto importante para as empresas operadoras de plano de saúde, né? Que elas hoje informam informação na DMED, acho que é DMED, se eu não Isso, me engano, né? DMED, Então, isso. elas continuam usando a DMED. O que ela vai reportar na FD-REINF é aquilo que ela informava na DIRF. Então, tem o horizonte o que eu informava na DIRF, então eu vou ter que transformar em algum dado na FD-REINF, Isso, tá? exatamente. Não, perfeito.
Tá, aí a gente podia fazer um webinar aqui de 8 horas, né? Porque tem muito assunto. Aqui, ó, a gente vai Ixi, vai avançando, longe. vai longe. Ó. Eu fiquei em dúvida, o ambiente de teste será liberado agora em julho? Isso mesmo, É o exatamente isso. 212. 212, que 212. exatamente, que é o layout atual. A Gisele está perguntando, prestação de serviço que incide retenção, porém o valor não atinge R$ 10. Esse é outro ponto. Mesmo assim, deve ser É, informado na REIN. sim. Sim, assim, como regra geral, tá? Assim, a retenção não atingiu os R$ 10, mas eu tenho que acumular, por exemplo, pagamento da pessoa física, né? Naquele mês, né, eu fiz um pagamento e não atingiu R$ 10. Mas aí, se eu for para a pessoa física, por exemplo, no mês seguinte ou no dia seguinte, eu fiz mais um pagamento, ou daqui 10 dias, eu vou acumulando, né, esses valores, só que eu vou gerando os registros individualmente, né, para cada pagamento. No primeiro pagamento que eu não atingiu a retenção, eu mando só o valor bruto. No segundo pagamento, por exemplo, que eu fiz para essa pessoa física, atingiu o valor de R$ 10, eu informo o valor bruto daquele pagamento, o valor total que atingiu a retenção, no valor da base tributável, né? E no valor de IR, aí sim eu coloco o valor total que foi retido, tá? Então, essa aqui também, sim, se for para pessoa física, no caso, tem que acumular, como a gente faz na DIRF hoje, tá? Segue o mesmo conceito, tá bom? Érica, pois não, pode falar aqui, Ana, fica à Esse ponto vontade. do valor mínimo, lá a gente tem aquele link que a gente compartilha, aquele Workzone, né? Sim, Onde a gente tem um documento que a gente colocou justamente desse cenário, tá? De retenção abaixo do mínimo. O que que é assim, o cenário, a resposta, o que que a Receita quer e como você vai ter que fazer no SAP, porque detalhe, tem todo um procedimento que você vai ter que fazer no lançamento dessa vamos dizer, supondo que você está fazendo pela Miro, tá? Do lançamento para reportar, de uma forma, assim, já nativa, vamos dizer, esse cenário daí, tá? legal. Vamos lá, Érica está perguntando, no caso de declaração das guias de PIS e COFINS, na verdade são os DARTs, né? Que hoje são informados na DCTF e vai para a REINF. Sim, se for PIS e COFINS retido na fonte, vai tudo subir pela REINF, tá? Na REINF você vai informar as intenções de R, PIS e COFINS e contribuição social. Então vai subir tudo vai ser informado na REINF, vai ser subir para a DCTF e compor lá aquele DARF eletrônico na DCTF Web. A Karen está perguntando, DARF fiscal, que terá como fazer a migração para a DCTF Web? Então, isso é aquilo que eu falei, né, de fazer a importação do que você pagou. Existe sim, tá, essa possibilidade. Pelo DARF, né, pelo SICAL, que é aqueles pagamentos diários, por exemplo, fazer a importação lá para a DCTF Web. Existe sim, tá? A gente só não consegue entrar agora no detalhe técnico, mas existe. A Flávia Ramos, parabéns pela amplitude e apresentação do tema. A gente é que agradece, Flávia. Quanto ao IR, como será considerada a competência da nota fiscal? Aí depende, né, do entendimento, né, de cada empresa. Geralmente, o conceito de IR é na contabilização ou o pagamento, o que ocorrer, geralmente o que ocorrer primeiro, né? Então, depende da empresa, ela faz as opções. Por isso que na questão daquele pagamento de juros de capital próprio, a gente colocou. Por que que eu tenho que enviar no 4040? Porque se no momento da contabilização que eu provisionei, né, o pagamento para pagar depois, no mês seguinte, eu já tenho, ocorreu primeiro o quê? A contabilização e não o pagamento, tá? Ô, Então, nesse Parada, caso, pois bota uns não. slides que tem uma página lá que mostra justamente isso aí. Tá, enquanto eu vou andando aqui, eu vou voltar com o slide, tá? Legal. Eu já vou abrir o slide aqui, mas a gente que agradece. O Charles colocou aqui a pesquisa de satisfação, tá? Para todos aí. Já vou abrir, tá aqui um aqui. Flaviane, boa tarde. Será disponibilizado o material? Sim, acho que eu já tinha lido essa, ok. Prestação de serviço que incide retenção, porém o valor não atinge R$ 10. Mesmo assim, deve ser É, informado. É a mesma coisa que a gente já acabou é, respondendo aqui.
Ângela, prestação de serviço que incide retenção, porém o valor é a mesma coisa, não incide R$ 10. Todo Em mundo. qual? Esse a gente pode depois ter uma conversa, tá? Mas É uma, um, uma é um slide, reunião, exato, sim. uma reunião. A gente está à disposição para fazer uma reunião com a empresa de vocês, tá? Personalizada, fiquem tranquilos, tá? Não termina aqui o nosso trabalho. Em qual registro deve ser efetuado os lançamentos de impostos sobre importação de serviço? Mas aí não é retenção, né? Acho que a gente precisa entender melhor aí, tá como anônimo aqui, eu não sei quem é, tá? Mas a gente precisa entender melhor. Ângela, com relação ao plano de saúde, ex-funcionários, e essa é para você, Kiono. Quais shadows deveremos preencher no 4010 em relação ao pagamento de plano de saúde desse funcionário que a gente falou agora há pouco? Tem um. Ixi, aí tem que pegar aquela minha apresentação Eu geral vou lá. abrir, eu vou abrir aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Nela tem. Tá. Isso aqui é lá no meio. Eu já vou pegar aqui a sua geral. Eu sabia que o pessoal ia perguntar isso, porque eu já deixei. Com certeza. Deixa eu ver. Deixa eu achar aqui. Tá, já estou abrindo aqui, tá? Adrem. Suspensa. Não é essa. Tô chegando. É a TMFD underline BENEFOPS. É o slide 65, tá? Esse aí daquela apresentação, tá? É a Tá, parada. ok. Aí, lembrando que, assim, para efeitos de assim, para efeitos de teste, tá? Um aviso para vocês. O número do ANS tem que ser um número válido, tá? E o CNPJ da empresa, do plano de saúde para teste, também tem que ser um CNPJ válido junto ao Ministério da Saúde. Então, para testes, caso vocês queiram fazer teste, eu sempre recomendo vocês dar uma olhada nesses dados para você não ter rejeição do XML. Qual que é o slide, Kiono, você É falou? o 65. Tá, eu estou abrindo aqui. Pronto. Nessa shadow aí, TMFD, BNF, OPS, né? É que nós vamos ter você vai gravar as informações, né? Justamente do plano de saúde, tá? Legal, bacana. Vamos lá, E quer ver? vamos. Volta um pouquinho no slide. Deixa eu ver, peraí. Cadê? Que é a pergunta inicial lá, que é da data lá, que a menina perguntou. Esqueci, não sei quem perguntou. Peraí. Ao slide 9. Ah, tá. Então, aquele que a gente já tinha passado lá, na É, verdade, né? exato. Ok. Aqui, ó. Se vocês observarem, né, justamente, quando vocês estão criando no SAP de vocês, seja um STC ou S4, não interessa, vocês vão criar retenção ou em momento da invoice, ou seja, no momento da fatura, ou no momento do pagamento. Então, a gente faz a leitura. Quando vocês fazem, criam dessa forma, tem um campo específico nessa tabela T059P que indica se você criou em função da invoice ou pagamento. A gente faz a leitura desse campo para determinar, no caso do IR, por exemplo, se você configurou em momento da invoice ou no momento do pagamento. Então, é pela Legal. própria configuração standard de vocês que vocês usaram, associado com aquele documento contábil, é que te vai fazer se é data da contabilização ou data da compensação. Perfeito, Angela. Estou perguntando em relação à nota fiscal de serviço que entram em atraso. Quantas vezes a Receita irá permitir realizar Mas a a gente, retificação da FDRINF e DCTF Web, que é uma coisa consequência da outra, né? é, Por mas exemplo, só tem a um detalhe, REINF, né? pode falar aqui, ó. Que assim, a gente tem alguns cuidados, né? Que
O INSS é com base na emissão da nota. Então, nesse caso, você vai ter que reabrir os eventos da família R2010, né, no caso, o evento 2010, e refazer daquele período de competência, né? Mas se você pensar na parte do imposto de renda, por exemplo, vamos dizer que você tem INSS, IR, PIS, COFINS, CSLL. Vamos fazer esse cenário bem completo, né? Aí vai depender, porque o que vai acontecer? Para aquele documento contábil, como que estava configurado o teu IR? É no momento da invoice? É no momento do pagamento? Você, normalmente que você registrou a Miro em atraso daquela nota, você já pagou no mesmo mês? Então, aí começa a entrar essas variáveis que a gente tem que sempre levar em consideração, tá? Legal. A título de confirmação, não estão contando com mais alguma prorrogação? Não, não vai ter mais Não. prorrogação, não. Esquece. Somente ajustes de layout em janeiro. Pode ser que tenha alguns ajustes É, o que eles finos, falam. né, no É, layout, sim, o entendeu? que eles falaram que vai ter algumas É, instruções, notas orientativas, né, algumas coisas. Sim, nota orientativa eles estão pensando que, por exemplo, né, ontem foi colocado uma questão, justamente essa questão dos valores abaixo do mínimo, essas coisas, né, se não poderia ser mandado só com base no data do fato gerador. Por exemplo, aquela natureza de rendimento é mensal, né? Vamos dizer, aquela natureza de rendimento é mensal. Hoje, se você teve 5 faturas naquele período, você vai gerar com 5 datas de fato gerador, né? Vamos fazer esse exercício. Aí, o que foi questionado, se não poderia ser enviado um único dado consolidado com a data do fato gerador do último dia 31, dia 30. Aí, e eles ficaram de pensar sobre isso. Só que, claro, tem que tomar cuidado, que o próprio pessoal da Receita colocou bem claro isso, que algumas naturezas do rendimento, a data do fato gerador não é o final do mês, é a descendial, quinzenal. Então, eh, mesmo nesse cenário, teria que ter alguns cuidados sobre isso. Então, ex existe a possibilidade de ter notas orientativas. Isso a Receita deixou bem claro. Né, notas orientativas, sim, mas alteração de layout ou qualquer motivo que gere uma postergação, não. legal. Vamos seguir aqui. O Lucas está perguntando se os critérios do IR é o crédito ou o pagamento. Se for lançados duas notas para o mesmo CNPJ e juntos somam mais de R$ 10, o mínimo estabelecido para recolhimento, certo? Se acontecer o crédito ou pagamento no mesmo dia, devemos recolher? Sim. Se você E somar para o mesmo pagamento, o mesmo CNPJ teve mais de um, atingiu o mínimo de R$ 10, sim, vai, tem que recolher, isso mesmo. O Renato está perguntando, nas remessas para pessoa jurídica no exterior, quem faz a retenção do IR é o banco. Ok. Como informar essa retenção sem que gere imposto a pagar no CTF-Web? Você não vai informar, porque quem informa na REINF é a fonte pagadora, né? Então, por exemplo, se é o banco que fez o pagamento, a remessa e fez a retenção, ele vai informar na REINF dele, ok? Se você fez o pagamento, fez um depósito no banco, né, para ele pagar a outra pessoa, esse pagamento para essa pessoa e a retenção, quem vai informar na REINF dele é o banco, tá? Então a gente só precisa entender quem é que está fazendo o pagamento, é, ok? vamos fazer o exercício mais simples, É, simplificar um pouco o cenário. Vamos dizer que você é uma empresa e você está pagando um prestador de serviço que fez do exterior. Então você gerou a DARF, né? Eu sempre esqueço sim. o documento que É que você aqui, na gera. verdade, ele está falando que a Isso. retenção do IR é o banco que fez, né? Na É. verdade. Mas vamos pensar no É, cenário mais comum, né? Então, você fechou o câmbio, tem os valores, aí você gerou a DARF. Pagou, beleza. Vamos dizer que você pagou R$ 5.200. Vou fazer esse exercício. Você vai gerar um evento da FDRINF, num 4020, vamos supor que seja pessoa jurídica, tá? E aí você vai informar o fornecedor do exterior, nome bonitinho, país, etc, tal, e
você vai ter uma natureza de rendimento específica quando é operação do exterior. Então, pela própria natureza do rendimento atribuída, a Receita já sabe que relaciona-se ao cenário de comércio exterior. Aí, Exato, claro, é de se supor que você já fez o pagamento na DAR, uma DARF, já houve o pagamento, aí vai ter esse como cruzar as informações lá na DCTF Web, não na FD-Reinf. exato. Então, a visão é sempre da FD-Reinf é a fonte pagadora, né? Que vai enviar na FD-Reinf. A Angela está perguntando, no caso do JCP, no 4020, 4010, que se você enviar diretamente, né, no 4020, 4010, sem 4040, o valor do IR deve ser preenchido no 4010 e 4020? Sim, porque você Sim, não vai enviar o 4040, você vai ter que enviar o IR de cada um no 4010 e 4020. Perfeito. sim. A Silvia está dando aqui parabéns mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado você, Silvia, para a gente ter você aqui com a gente. Vou ter que sair, pois tem as outras reuniões. Kione Parada, precisando de alguma informação, pode mandar. Obrigado, a gente que agradece. Vamos lá. O SAP ECC irá atender em standard o FD Reinf para empresa que Só também usa TDF TextOne. Tá perguntando. O SAP ECC irá atender em standard a FD Reinf? Não, a FD Reinf é no não. TDF, né? Que vai ser Para gerado. ECC é TDF, Exatamente. Tá? Eu achei meio esquisita a pergunta. Também não entendi, mas legal. A última pergunta de hoje, né? Porque vai ter centenas de perguntas. Quando não atingir os R$ 10, as retenções têm que ser informadas na REINF para pessoa física e pessoa jurídica. Sim, pessoa física e pessoa jurídica, quando, mesmo pessoa jurídica, assim, que você não acumula os valores, né? Mas se não tiver a retenção, você vai informar só o valor que você pagou, tá? Porque pessoa jurídica é um pouquinho diferente, né, da pessoa física. Para a pessoa jurídica, existe a dispensa da retenção, né, quando for menor que R$ 10, e não a dispensa do recolhimento, que são duas coisas diferentes. Você pode ter a dispensa da retenção, de não fazer a retenção, e outra dispensa do recolhimento, não recolher quando os valores são menores que R$ 10, né? Então, são dois momentos que a gente precisa avaliar. Pessoa física, você vai acumulando os valores até atingir o valor mínimo para recolhimento, tá? Aí seria a dispensa do recolhimento, não da retenção. Para a pessoa jurídica, a gente tem, em alguns casos, dispensa da retenção, na maioria dos casos, tá? Tanto para INSS quanto para IR, quando não atingiu o R$ 10 no valor do imposto retido, você tem dispensado de reter, tá? Diferente da dispensa do pagamento, aí no caso da pessoa física. Mas a gente pode depois voltar a falar sobre isso. Bom, gente, você vê, avançamos bastante aí no horário, mas acho que para atender vocês, aí a gente fica aqui com maior satisfação, né, para trazer essas informações, para que vocês participem. Para nós é uma satisfação muito grande, né? A gente avançou no horário, para nós é exatamente isso que a gente quer, né? Que as empresas estejam cada vez mais preparadas, né? Muitas a gente sabe que ainda estão um pouco atrasadas, outras ainda não perceberam, né? Muitas coisas que precisam ser feitas, né, como a gente colocou aqui, tá? A gente está à disposição de vocês, aí o Kiono, né? A gente está aqui sempre à disposição de vocês para qualquer. A gente pode agendar, aqui tem minhas informações, né? Meus dados, o Kiono, quem não conhece também pode entrar em contato com ele ou mandar para mim, a gente está aqui em parceria, né? Fique à vontade, a gente, com o maior prazer, faz questão de agendar uma reunião personalizada na empresa de vocês, para tirar todas essas dúvidas, explicar a importância do nosso trabalho, enfim. Tá? E queria agradecer, né, mais uma vez, a presença de todos. Aqui tivemos uma sala bastante cheia, né, que é assim que a gente gosta.
E agradecer mais uma vez, e aqui estejam sempre antenados aí nas nossas redes sociais, a gente está sempre publicando informação, de valor, né, de qualidade, para trazer sempre informação de qualidade para a empresa. E agradecer também a você, Kiono, mais uma vez, Nossa, pela nossa parceria aí, né, que é sim. bastante importante, tá? E agradecer aí a sua colaboração nesse evento e, e que a gente esteja também juntos e estaremos em outros eventos, né? Muito Não, obrigado aí. perfeito. Me agradeço a participação de todos vocês aí, gente, que tiveram esses mais de 2 horas aí, né? Acompanhando. Sei que é cansativo, mas acho que foi bastante instrutivo para vocês, né? E fique à vontade aí, mandem as perguntas, assim que possível, sempre vamos estar respondendo aí, tá, gente? Com certeza, a gente daqui para frente agora pretende ter outros fóruns e agendar uma reunião com a empresa de vocês para a gente justamente avançar, porque não vai ter mais prorrogação, né? A gente já sabe e o tempo está bastante curto, então vamos lá, vamos fazer acontecer, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos e tenham uma boa semana. Obrigado, Piono, mais uma vez, um grande abraço. Falou, gente. Tchau, Abraço aí. um Tchau. abraço.